Tá. Só ver essa. Pá, isto está. Hum, pá. Eu já sei, eu da outra vez teve aqui alguns problemas com isto para te manter aqui no. Para arrancar. Não, não é arrancar, nós já estamos. Nós já estamos. É. A questão é. É para. É quando aparece a tua janela. Estou aqui no. Isto no fundo são desculpas que eu dou para a minha incompetência, não é? Mas pronto. Sabes que a experiência da política. Fica para. Bom, já aqui estás. Eu espero que isto depois não desapareça aqui a meio, senão tenho que fazer aqui malabarismos. Ahm, Isto é tudo porque eu hoje tenho aqui um pequeno vídeo que quero mostrar e portanto vou precisar de usar aquele monitor dedicado àquilo para não falhar e então era por causa disso. Bom, mas com esta conversa toda eu creio que estamos em direto. Se não estou enganado, estamos em direto. E portanto podemos iniciar a nossa conversa. Isto é mais um tanque de ideias. É o número 11. Sei que não é um número muito feliz aí naquilo que é a linguagem e os conceitos populares, mas temos que passar por ele. E sendo que há quase um mês que não fazemos, temos aqui um problema de produtividade, Senhor Serralha, temos que. Com esta produtividade o país não anda para a frente. Temos muitos assuntos desde a última vez que conversámos. Eu, obviamente, que gostava, a questão internacional é incontornável hoje, mas não queria deixar de falar na questão local, até porque, entretanto, aconteceu a reportagem da CMTV sobre Mil Fontes e Santo António e a imigração, depois tivemos a Assembleia Municipal logo a seguir. Mas entretanto nós ainda não falámos e eu gostava também que tu te pronunciasse. Eu também gostava de dizer alguma coisa sobre isso e gostava também de perceber a tua opinião. Se não te importas, começávamos por aí, começávamos por o local. Claro que sim, A claro que não sim. ser que tenhas alguma coisa sobre o internacional que queiras mesmo Não, 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 não. dizer Para mim aqui. o local está ótimo. Antes de mais, quero-te dar os parabéns pela tua intervenção. Eu sei, eu falei logo contigo na altura, naquela ação da Assembleia Municipal. Houve ali uma intervenção do presidente que te causou indignação. E tens, obviamente, as tuas razões para tal, e não deixaste passar, não deixaste passar em branco e deste porrada neles todos, como foi mesmo assim. Sim, E eu eu, por e eu, acaso, e eu tenho que sim. te, pá, eu tenho que tirar o chapéu porque eu tenho que ser sincero contigo. Eu estou ali há alguns anos e às vezes há alturas em que me apetece já fazer isso e às vezes já digo assim, pá, não vale a pena. Mas saúdo essa energia com que tu apareces e fazes essas intervenções. Ah, e é mesmo assim. Aquilo é o nosso jogo político, é um jogo local. Eu acredito que a política, embora com a imagem muito manchada que tem hoje em dia, ali é genuína. Não é? Ali é uma política de proximidade. É mais. Vamos lá ver, não é que. Eu estou a dizer isto porque tu não tens propriamente um grupo económico por trás de ti, não é? A comandar a tua agenda e outra Gostava eu de a ter. comandar a minha, não sei o quê. Portanto, a política ali é genuína. Nós somos do território, vivemos os problemas do território e batemos-nos por ele. E, portanto, eu acho que se é para ser ativo na política, aquele é um dos espaços, um dos fóruns ideais para tal. Houve então aquela famosa reportagem da CMTV sobre Mil Fontes e Santo António. Curiosamente, dos autarcas que apareceram, só apareceu o de Vila Nova de Mil Fontes, o de Santo António não apareceu. O que é que tu achaste? O que é que tu achaste daquilo? Eu vou balizar um bocado a conversa. Achas que aquilo contribuiu para a resolução de alguns dos problemas identificados? Eu digo quando falo em problemas identificados, falo, por exemplo, na sobrelotação, nas condições indignas, na falta de habitação, e outros casos que são alegados.
supostas ilegalidades. O que é que te apraz dizer sobre isso? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelas tuas palavras em relação àquilo que foi dito na Assembleia. Eu, de facto, mais do que político, mais do que a minha profissão, mais do que tudo, tenho uma família, tenho uma história, tal como todos nós, e portanto nunca vou deixar pronto, que coloquem, que façam da história de cada família e de cada passado uma brincadeira, não é? E que no fundo brinquem um bocadinho com a vida das pessoas, pá, porque eu não faço isso. Nunca fiz, não estou na política, apesar de nem ter 30 anos, sei porque é que estou na política, pelo respeito que tenho às pessoas, por querer ajudar as pessoas, e não é para estar a ouvir bocas e comentários, ainda para mais assim a falar comigo como se eu fosse pronto, uma pessoa qualquer indigna, que não sou nem ninguém é, portanto ninguém deve falar assim com ninguém. Pronto, mas isso já passou. De facto, sobre esse tema da reportagem, eu acho que lá está, eu não sou muito a favor de ter que chegar a estes extremos, acho que não faz sentido, acho que a política não deve ser. A política não devia precisar da comunicação social, ou seja, a comunicação social faz o seu papel, alerta e tudo, mas a política devia estar lá antes da comunicação social. E de facto, toda a gente sabe o que é que se passa, toda a gente sabe que há muita gente a viver muito mal, que é o que me interessa a mim, é acabar um bocadinho com a lógica de ter pessoas a viver em más condições, a criar focos de insalubridade e de por aí fora. E, portanto, esse é o foco. Se as forças políticas nada fazem em relação a isso, de facto, ainda bem que há alguma comunicação social que o faz, porque senão estávamos sozinhos, não é? Senão as pessoas que realmente levam com este assunto diariamente estariam sozinhas. Agora, se vai resolver alguma coisa, provavelmente não. Porquê? Porque o poder político, mesmo assim, vai demorar algum tempo a reagir. O que seria suposto seria o poder político fazer aquilo que já se começa a ver a aparecer há muito mais tempo. Eu recordo que logo após o que aconteceu aí, nessa reportagem, e isso é a prova de que, de facto, as reportagens podem fazer diferença, automaticamente a Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes emitiu um aviso, não é? Que toda a gente viu. Uhum. E mais tarde também houve presença do CEF, ASAI e ACT no Conselho, em força. Pronto. E eu acho que isso é fundamental. Para mim, para ti, para todos os que nos ouvem, para quem não é de português e está cá, para quem não é, que é só um visitante do Conselho, para todos. É importante que os órgãos criados na Quarta República Portuguesa, que servem determinados efeitos, na Quarta República já estou a andar para a frente, não é? Na Terceira República Portuguesa, criados com efeitos claros, que sirvam para de facto ajudar as pessoas. E portanto, acho que a reportagem não é propriamente um registro, um estilo que eu gosto. Não gosto de ver as pessoas a serem instrumentalizadas, e eu sei que muitas vezes há certos canais que optam muito por isso. Aliás, muitos canais, e é engraçado, que eu não sei se tu ouviste com atenção, mas eu até ouvi e até olhei para ouvi tive que ouvir, é incontornável, quer dizer. Exatamente, não, estou a falar nem é da reportagem da Assembleia, que é, tu de repente ouves o Presidente da Câmara de Odmira a dizer, pois que isto, os jornais, as televisões não dizem, são todas sensacionalistas, ou acabam todas por pôr ali a sua própria edição nas coisas, e isto e aquilo, e que de facto... Ou seja, aquele discurso um bocado que às vezes nós criticamos noutros partidos, e eu vi um bocadinho ali o Presidente da Câmara a ter esse discurso. Mas eu até concordo com isso, não é? Eu sei, falámos na altura e tu disseste, eu não concordo, eu acho que as televisões, vou-te dizer, há muitas reportagens que de facto mudam as coisas, mudam tudo. Não é toda, não é? A televisão nós sabemos, os jornais gostam muito da tragédia, gostam muito da desgraça, mas há reportagens que mudaram as coisas, que nos trouxeram a verdade. E portanto, eu não gosto de pôr tudo no mesmo saco, não gosto de generalizar dessa maneira, portanto não acho que acho que as televisões têm o seu papel. Mas de facto, sim, força, saiu ali alguma coisa. Força. Não, eu não te quero interromper. Não te quero interromper. Não. De facto, saiu dali alguma coisa boa. A entrevista não é o registro que eu mais adoro, a reportagem, mas saiu dali alguma coisa.
Pois é que sabes, eu apercebi-me a dada altura que se gerou uma discussão e como é que hoje em dia temos os meios das redes sociais, ainda por cima em terras pequenas, é fácil perceber as tendências e as opiniões das pessoas pelos comentários. Se bem que não serve como matéria científica, digamos assim. Não prova nada, porque há muita gente que se abstém de comentar e isso não é representativo, penso eu. Se bem que lemos 10 comentários todos de uma amostra de 10 comentários, penso que não será representativo da totalidade da população, nem pouco mais ou menos. Mas aquilo que eu me apercebi é que se gerou uma discussão aqui na praça pública das redes sociais sobre se a reportagem teria sido mais benéfica ou prejudicial para a vila, nomeadamente para a imagem do turismo, e tivemos até um empresário aqui de reputado, portanto, de um grupo económico local, com uma importância, com um peso económico bastante grande aqui para a terra e para a região, a pronunciar-se contra a reportagem porque, de acordo com ele e mais pessoas, isto teria sido mais prejudicial para a imagem da vila, porque uma das coisas que se alegava é que isto seria prejudicial para o turismo, mas então a ideia é de que com reportagens feitas desta forma, no fundo pouco objetivas, que não recorrem a factos concretos, nem a dados estatísticos, por exemplo, nem a registros, é apenas uma recolha testemunhal que causou mais o efeito negativo, ou seja, no fundo amplia uma mensagem que é negativa, mas ela amplia para todo o país e para todas as pessoas poderem ver e poderem pensar, tomarem aquela decisão. Epá, eu estava a pensar em ir para ali de férias, mas depois de ver aquilo já não vou. E afinal de contas as coisas não são assim, quer dizer, isto não é nenhum cenário em que as pessoas não possam andar na rua, não possam vir para cá, antes pelo contrário, não é? Eu vivo aqui e sei, e, portanto, nós gozamos de uma relativa tranquilidade e portanto nesse sentido perguntava-te se achavas, por exemplo, comparando esta reportagem com outras que já houve, já não me lembro se foi a SIC que fez reportagens anteriores sobre isto, em que se falava dos contratos falsos, do tráfico humano, de esquemas montados, mas parece-me que tinha, eu acho que a jornalista era a Sandra Felgueiras, na altura, a responsável por essa reportagem. Pareceu-me uma coisa mais bem feita do que esta, que a única pessoa representativa, não é, de instituição foi o Presidente da Junta de Vila Nova de Mil Fontes, porque nem em Santo Eutónio o Presidente da Junta de Santo Eutónio se pronunciou. Portanto, de resto falaram com pessoas nos cafés, falaram com pessoas que não se quiseram identificar, aqui a Mil Fontes, contavam a sua história pessoal, mas na verdade quem vê aquilo se calhar... Até se identificaram. Houve pessoas que se identificaram até e falaram. Sim, houve pessoas que se identificaram, mas houve outras que não se identificaram. Eu vi aquilo, houve lá algumas que contavam histórias, que eram perseguidas, e pelo menos uma pessoa que fez isso, contou uma história de uma pessoa que a perseguia e no fim arrematava, eles são assim. E pareceu-me uma generalização um pouco exagerada. No entanto, a minha pergunta, portanto, estou a encetar esta discussão porque para perceber o que é que tu achas sobre se é assim que se deve conduzir este tipo de assunto na praça pública ou se achas... Epá, eu, na minha opinião, eu sou-te sincero, eu acho que a reportagem foi pobre. Foi muito pobre. É assim, João, eu vou-te dizer uma coisa, não é? Claro que eu sei que há reportagens melhores que outras, mas uma das coisas que existem no nosso... desde 74 é a liberdade de imprensa, não é? Portanto, a imprensa tem o direito de reportar como e aquilo que quer. Se concordamos ou não, de facto, podemos ter opiniões diferentes. Mas não podíamos fazer nada. Aqui, de facto, obviamente, ninguém está a pedir para silenciar a imprensa. Quer dizer, exato. Era só o que faltava. Quer dizer. É isso. Aquilo com o qual eu podia mais ou menos concordar será a história verdadeira ou não? Será
tudo aquilo que falaram é verdade ou não? De facto, não é verdade em todo o concelho. Mas se tu fores à Lagoa das Gansas em Mil Fontes, é verdade. Percebes? Se tu fores a certos sítios de Vila Nova de Mil Fontes, onde as coisas não são como são noutros, a realidade não é a mesma. Agora, de facto, eu já te disse, não é o registro que eu mais gosto. Acho que ninguém gosta, acho que ninguém quer isto, ninguém quer divisão, ninguém quer ouvir comentários que possam parecer ou que são racistas, ninguém quer sentir-se inseguro. As pessoas querem o que é que as pessoas querem? Normalização disto, ou seja, no fundo, colocar aquelas pessoas que estão cá de uma forma insalubre, pouco organizada, como qualquer outra. Se agora surgissem, eu tenho a certeza que se agora surgissem portugueses a viver, se calhar 20 ou 30 na mesma casa, se calhar teríamos o mesmo problema. Não te digo que se fosse tão grave, claro que não, porque culturalmente não há o mesmo choque, mas eventualmente seria um problema. E portanto eu digo-te, claro que eu preferia aquilo que é o ideal para esta situação, é aquilo que neste momento me parece que se está a começar a fazer, que é mais forças do Estado presentes, mais organismos como o ACT, a ASAI, o CEF, a GNR com mais poder, porque a própria GNR muitas vezes são vítimas nisto. Há vezes em que não foram, já vimos isso. Mas há muitas vezes em que a própria GNR não tem capacidade de resolver problemas simples, porque não tem Nem a GNR, capacidade. nem outras entidades. O próprio ACT Exatamente. tem falta de meios, quer dizer. E a ACT tem falta de meios, as finanças têm falta de meios. O próprio CEF são 4 no Distrito de Beja. Não faz sentido. Aquilo que é preciso é haver um reforço do Estado. E eu até te digo, eu acho que a Câmara Municipal, e aqui é a minha grande crítica, já te disse isto no passado e digo isto às vezes que forem precisas. A Câmara Municipal de Odmira tem limitações naquilo que pode fazer. As juntas de freguesia têm limitações naquilo que podem fazer. A grande crítica que eu faço é, então como é que nós vemos uma Câmara repetidamente a defender este governo? E é aquilo que voltamos a perguntar. Se calhar cada vez tem menos graça, não é? Afinal, em quem é que votam todos aqueles membros da Câmara, não é? Porque, de facto, tantas vezes que nós reconhecemos que eles não podem fazer grande coisa em alguns aspectos, mas que pelo menos falem com a cor do seu próprio partido, que falem com quem governa o país e que digam, olhem, nós estamos aqui em Odmira, nós temos este problema, isto não é sustentável, não é? Isto não vai durar 20, 30 anos. Nós não vamos ter uma vila ou várias vilas a crescer de forma sustentável. Nós temos pessoas a viver de forma insalubre. Nós temos pessoas que vivem sem condições. Nós até somos da mesma cor. Nós até temos os mesmos ideais, no geral. Sabes que deixa-me só interromper-te e fazer um pequeno parênteses, que é falar em Partido Socialista em Portugal e ideais ou ideologias já é um bocado rebuscado, mas isto é a minha opinião. Epá, não concordo. Até te digo, antigamente quando era mais novo, olha, lembro de uma coisa que tu me disseste lá na Assembleia, que é quando eras mais novo, também tinhas vontade às vezes de dizer mais coisas. Eu também quando era mais novo, diabolizava mais aquilo que o PS é. O PS tem de facto quadros bons, pessoas que se preocupam com o país. Não é diabolizar, não é diabolizar. Isto é, quem faz parte do poder tende a deixar esses assuntos de lado. E tende a agir consoante aquilo que é o seu ambiente, o seu meio, a sua circunstância. Portanto... E o problema aqui é muito simples, não é? Tu a certa altura tens... Quem é que está a ganhar bastante com tanta gente entre os 25 e os 40 anos? Nós todos acabamos por ganhar alguma coisa com isso, não é? Temos mais mão de obra, temos mais segurança social, temos mais futuro do país garantido. Agora, se isto é sustentável, pá, não é? Claro que não é. E é esse o meu tema, é que isto não é sustentável e, de facto... Não sei muito bem qual é que é, neste momento, olhando para o futuro do Conselho, não sei muito bem qual é o futuro do mesmo em relação a este tópico. Eu não sou muito pessimista relativamente a isto. E acho que, efetivamente, se mudarem poucas coisas, a situação muda drasticamente. E isso, algumas são aquelas que acabaste de referir, quer dizer, é o reforço daquilo que são, daquilo que é a presença do Estado através das suas entidades. E que são as entidades que são competentes na fiscalização destas matérias, seja em matéria de habitação, seja em matéria de contratos de trabalho, de processos dos próprios processos de imigração.
Quer dizer, das pessoas virem para cá, porque é que vieram para cá, por intermédio de quem, quem é que os contrata, pronto. E isso não me parece assim tão complicado de fazer, uma vez que toda a legislação já existe, a estrutura já existe, só precisa de ser forçada, não é? Isto parece-me... E até é engraçado, porque, repara, é engraçado, porque o difícil aqui é apanhar qual é propriamente o crime, não é? Aqui a dificuldade é essa. Exato. No geral, a lei permite quase tudo isto. Uhum. Isso é um problema. A lei, a certa altura, permite que muita coisa seja feita. O que é a melhor maneira? Às vezes não é propriamente ir pelo bicho-papão maior, é ir pelo mais óbvio. O que é que de facto aqui causa problema no dia-a-dia? É o conjunto enorme de pessoas de outra nacionalidade cá? Não é esse o problema. É o facto de muitos deles não trabalharem quando afinal vieram para cá trabalhar? Não é esse o problema original. O problema original é a insustentabilidade que existe em termos de habitação, de recursos, de qualidade do dia-a-dia, da própria vida das pessoas. Esse é o grande problema. Como é que isso pode gerir? Usando ferramentas que, pelo seu mecanismo legal, o ACT, a ASAI e o CEF, podem agir. Uma pessoa que está cá e não tem, de facto, os documentos regularizados, por mais lei que se faça, por mais que se contorne a lei, por mais que se faça isto ou aquilo, não há maneira de dar a volta. Uma pessoa que trabalha num certo local, que tem 200 funcionários e que de facto tem ali um foco claramente de algo que não é o suposto, não é? Não está a cumprir com a lei. Um talho, uma mercearia que não cumpre com as condições de higiene e segurança no trabalho, lá está. Não pode continuar a ter. E nós vemos muitos casos desses. Então nós vemos os talhos portugueses e os talhos de pessoas não portuguesas, mas mesmo aqueles que tentam fazer as coisas mais ou menos corretamente, que acabam por ter imensas regras, imensas exigências. E depois eu já vi talhos... eu não comia aquela carne por motivos de saúde pública, fosse aquilo de um alemão, de um russo, de um ucraniano, o que quisesse. Mas eu agora, relativamente a isso, coloco aqui mais um argumento à discussão, que é muito daquilo que se pratica, não é? Que favorece, no fundo, coisas que favorecem, que potenciam estas situações de que as pessoas se queixam, são atuações de gente local que, no fundo, aproveita a situação para ganhar mais dinheiro. Nomeadamente os alugueres de sobrelotação, os alugueres de lojas, porque são-lhes oferecidas rendas muito mais atrativas e muito acima dos preços de mercado. E as pessoas não dizem que não. Quer dizer, e agora a minha pergunta é legítimo ou não é legítimo? Há aqui crime ou não há crime? Eu acabei de dizer que não há crime, não é? De facto, tu podes arrendar uma loja pelo preço que quiseres. Podes arrendar uma casa pelo preço que quiseres. Isso não há crime aí nenhum. O que há... O problema, mais uma vez, repara, tu não vais dizer a ninguém que não pode arrendar por um valor qualquer. Claro. Isso é o mercado a funcionar. Senão, tu chegavas a Lisboa e dizias não podem arrendar casas em Cascais a 3 milhões de euros por ano. Imagina. Ou o que seja. Um exemplo. Não pode. Isso é ilegal porque é um preço muito alto. Não se pode. O que é que se pode fazer? Pode-se evitar, da parte de salubridade, da parte de condições mínimas de higiene, que é uma coisa que é uma vitória ganha há centenas de anos, há centenas não, mas pelo menos há 2 centenas, 1,5 centenas de anos, em que há regras claras de o que é legítimo e o que é que não é. E de facto, 20 e tal pessoas numa casa pode funcionar se for um T20 ou um T10, não é? Agora, num T3 não funciona. Porquê? Porque não é que o dono da casa esteja a fazer algo ilegal em arrendar a casa. Agora, tem de aparecer uma instituição que diz, olha, isto não pode ser. Se voltar a fazer isto, vais levar uma multa. Ponto. Se tiveres uma casa que claramente não tem condições de higiene, mas quem é que pode avaliar isso? A ASAI. É simples. A ASAI também te diz, este restaurante não funciona, tem que ser fechado. Este restaurante tem óleo usado desde Dom Miguel, tem que ser fechado. Pronto, tem que se tirar o óleo, tem que levar uma multa, o que seja. É a mesma coisa. Aqui é esse o meu tema. Se vai haver sempre pessoas que vão beneficiar dos buracos na lei. Claro que há. Neste momento, eu diria que metade de Mil Fontes beneficia disso, não é? Claro. Porque
Não, quando dizem assim, quando ouço frases do género a dizerem eles tomaram conta da rua principal, por exemplo, isto é, ou tomaram conta do centro comercial, dá a sensação que invadiram e tomaram à força, mas não é assim, não é? Portanto, não é uma imposição. Não tomaram conta de nada por imposição. Não invade, a palavra invadir, eles tomaram conta disto tudo, eles invadem isto tudo. É sempre um exagero. E eu penso que esse, no fundo, no meio desta discussão toda, é o assunto que mais me perturba, uh, porque resvala muito a linha, uma linha muito ténue entre os argumentos que são desferidos epá, e aquela xenofobiazinha, aquele racismozinho. Eu não digo, opa, Pá, João, eu nem digo que é xenofobia, digo que é aquele facilitismo de dizer. Nós também rapidamente dizemos que os políticos são todos. exato, mas é isso, é esse tipo. Mas Exato. isso não é. Imagina, dizer que isso é. Eu não concordo que isso seja racismo ou xenofobia, porque ao fim do dia é a mesma coisa que tu dizes. Toda a gente comenta a vida uns dos outros e diz: pois, lá estão aqueles, não fazem nada, passam ali o dia, não sei o quê. É igual, tipo, o que se passa aqui, à partida, para mim, que de facto está errado, é. E nós já dissemos tudo aqui hoje. As instituições do Estado prontas a fiscalizar organizações comerciais ou espaços comerciais, espaços habitacionais e espaços comuns não estão devidamente compensadas em termos de número de pessoas, de trabalhadores, não é? Ou seja, o ACT, a ASAI, o CEF, a GNR, as finanças, precisam de mais gente a trabalhar. Precisam de mais funcionários. Se calhar daqui a 20 anos, ou daqui a 15 anos, se calhar vai ser, se calhar um dos inspectores do CEF, se calhar é de origem bengali. Pronto, mas ao menos, olha, recrutaram mais alguma gente para o CEF, percebes? Pois é. Ainda bem. Eu ainda te vou dificultar mais, o raciocínio, que é, por exemplo, uma das queixas que se ouve aqui recorrentemente é amanhã vai haver uma inspeção, então amanhã chegam cá, estão as lojas fechadas, ou não está cá ninguém, ou isto não deixa de ser um dia normal. E isto complica as contas, não é? Mas, João, mas vamos lá ser sinceros. Tu já viste, também já te pergunto, tu sabes quais é que são as regras para se usar um espaço, para termos um espaço comercial, não é? Ou seja, há imensas regras, imensas mesmo. Imensas. Tipo, tudo são regras. Justificações e... Para, eu acredito que, eu não sei porquê, eu acredito que é por falta de meios, porque eu sei que se calhar também há lojas portuguesas a beneficiar disso. Não digo que não, de falta de fiscalização. Eu não conheço todos os casos, não posso generalizar. Não, mas os políticos e nem particularizar nesse aspecto. Os políticos nunca vão conhecer todos os casos. E é por isso que nós somos políticos, é porque tentamos generalizar qualquer coisa, não é? E eu acho que, de facto, nem todas as lojas portuguesas, nem todas as lojas estrangeiras são fiscalizadas. Nem todas as casas portuguesas têm condições de vida. Olha, perdi-te. Organizações de Estado. Tiveste aí um corte. Perdi-te durante um segundo. Ok, já está? Já estou a ouvir bem, sim. As organizações, tanto as portuguesas como as estrangeiras, as lojas e os espaços de habitação, podem falhar em termos de salubridade. Não é necessariamente por ser estrangeiro, que não tem condições. Não. Aquilo que acontece é, vamos supor uma coisa. Se nós fôssemos mais exigentes em termos de cumprir com regras, por exemplo, de um T3 ter uma lotação máxima, porque de facto há essa lotação na lei. Eu não tenho a certeza, mas acredito que haja. A partir do momento em que há uma regra estabelecida e que há uma fiscalização num concelho que ainda para mais demograficamente tem crescido, se calhar o preço das casas vai ser diferente, se calhar até há mais procura, se calhar até vai afetar mais. Mas de facto, ao fim do dia, as pessoas que vivem em cada casa vivem com as condições que merecem, não é? Vivem com a dignidade no seu dia-a-dia que merecem. Mais uma vez, sejam portuguesas ou estrangeiras, nunca será esse o tema para mim, não é esse o tema para mim. E eu até te digo uma coisa, acho que é um milagre uma cultura que não é a local ter 40%, 50% da população, e mesmo assim, ok, há episódios de facto bastante preocupantes, mas mesmo assim não se vê
uma generalização de qualquer tendência. Ou seja, aquilo que eu te digo é, há muitas outras culturas que se colocariam num local ocidental e que rapidamente tu notarias logo tudo e mais alguma coisa. E não é o caso. Não é o caso. Estás-te a referir ao quê, concretamente? Criminalidade ou... Sim, imagina, há povos que se calhar se viessem e ficassem 40% do número dos locais, ou até mais, provavelmente tu notarias muito mais em termos de criminalidade, em termos de... Aqui nem notas assim tanto, ok? Há de facto episódios, há pessoas que sofrem mais do que outras, pelas suas circunstâncias, mas não há um padrão. O que é que há? De facto, há coisas que mexem com a vida das pessoas, nomeadamente a quantidade de casas que neste momento não têm o mínimo de condições, a quantidade de lojas que neste momento não opera de uma forma equilibrada, e é por isso que é preciso que as instituições do Estado atuem. É só isto que eu peço. Mas é simples, não é, Serralha? Eu no fundo, andamos aqui à volta do mesmo ponto. No fundo se poucas coisas mudarem um pouco, isto muda radicalmente, não é? Claro. E acho que era uma excelente contribuição, mas parece que aqui na esfera das bases, portanto, aqui ao nível das pessoas que vivem aqui, portanto, onde eu estou inserido, como habitante de Vila Nova de Mil Fontes, as coisas são inflamadas por órgãos de comunicação. Eu continuo a achar que isto é um fenómeno negativo e que modifica percepções. Não é? Porque depois eu reparei também que a seguir a essa reportagem houve logo uma série de ocorrências, de publicações nas redes sociais relativamente aos imigrantes, sejam eles porque estão às 2 da tarde parados. Eu espero que não se tenha ouvido isto, a bomba d'água, esqueci-me de desligar. Porque estão às 2 da tarde parados no parque, as pessoas acham que eles deviam estar a trabalhar, ou porque... Não. Isso assim, aí é outra coisa. Não. Mas isto multiplicaram-se um pouco estas publicações, as publicações deste género, e lá está, e isso é uma causa, é uma consequência direta de reportagens como aquela da CMTV. Desculpa, faz-me um favor, desligas ali o disjuntor do lado direito, se faz favor. Nós somos um podcast... Somos um podcast aguado. Sim, mas eu hoje tenho aqui um assistente, veio aqui dar um auxíliozinho. Ele está ali. Ele, ao contrário de ti, que és um democrata cristão, ele é um democrata muçulmano. Mas são os dois democratas. E pronto. Ora bem, retomando... retomando a nossa discussão, olha, Serralha, para mim isto está tudo dito. O Estado que atua e que as regras sejam iguais para todos, no fundo. Iguais para todos, exatamente. Assim. Vou-te dizer uma coisa. Eu lembro-me em 2009, não sei, há uns anos atrás, 2012 talvez, estava a vir no Expresso e já havia já os primeiros. Na altura era um homem do Nepal e havia uma data de pessoas do Nepal no Expresso. Eu digo, fiz logo amigos nesse Expresso, porque eles de facto, e vou generalizar aqui, no geral, são pessoas bastante simpáticas e pronto. Agora, de facto, neste momento, não acho que seja sustentável para ninguém aquilo que se vive neste concelho. Sim. Não há... Mas os problemas são... quer dizer, são indiscutíveis. Se quiseres falar, tens aí o microfone. Não, estás aí, Serralha? Mas olha que não está a aparecer na câmara. Desculpa? A pessoa que está aí contigo não está a aparecer na câmara. Não está, porque não é suposto. Olha, bacana, Serralho, já vi. Olha, eu sou apenas um amigo do João que só vim aqui ver a bola. Já vi. Olha, tu és um gajo pujante. Dê-lhe aí. Continua a conversa. Mas pronto, estás a ver? Eu sou tipo aquelas velhas que não pode ver a tarde. Olha, não podes falar tão perto do microfone, tens de falar um bocadinho mais longe, senão o som estoura. Estás a ver o nível que eu tenho. Moço, mas continua a conversa. E eu estou a ouvir, mas pronto. Serralha, eu se calhar Continua. sugeria, como podes ver, estamos a aumentar o staff, estamos a criar postos de trabalho, embora não remunerados, mas está a aumentar.
E eu se calhar sugeria que saíssemos deste tema, a não ser que queiras acrescentar mais alguma coisa. E Pá, eu, na verdade, quero só acrescentar uma coisa, que é o meu papel, pelo menos enquanto deputado municipal, é resolver o problema às pessoas. É o que eu quero. E eu, neste momento, tanto eu como a Fernanda, somos dois contra todas as outras forças. Ou que têm menos, que têm um, não é? Que também não podem fazer grande coisa, ou os que têm mais, não é? E, portanto, nós temos é de tentar mostrar aquilo que é a nossa percepção àqueles que são mais. E nunca o vamos fazer numa lógica de divisão, numa lógica de maldade, numa lógica do que queiram dizer. E não é esse o feedback que eu tenho recebido, até tenho recebido feedback bastante positivo. Tanto de mim, como da Fernanda, como do Arménio, que também já lá foi falar, do Luís, tudo. Agora, o que nós vamos fazer sempre é dizer aquilo que nós achamos que é a realidade e aquilo que é, de facto, a realidade aos nossos olhos e que é a realidade aos olhos de muita gente. E eu vou-te dizer uma coisa, pode às vezes parecer mal, se calhar na Assembleia gostam muito de sermos todos muito amigos e de todos nos rimos muito e de pronto, e de se poder dizer ali umas coisas e está tudo bem. Eu não estou na política para isso. Eu estou na política para dizer aquilo que é a verdade. E se isso me custar alguns amigos, olha, pá, temos pena, não é? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu estou a sentir aqui algum apelo ao voto. Estou a sentir aqui uma campanha dissimulada, já a pensar nas próximas eleições. Serralha, é assim. Estou a detectar aqui algum populismo da tua parte. É verdade. Eu estou. Não. Não ouvir, eu sou este gajo que está aqui, que só vim ver aqui a bola aqui do João. Não estás. Não estás. O Serralha está-te a ouvir, mas não estás em som. Não estás em som. Não estou. Mas eu vou-te meter. Olha, já apareceu na câmara do Facebook, pelo menos. Já apareceu. Mas pronto, mas não é nada eu já pensei nisto. Eu é que não me quero meter em trabalhos, porque acho que devia haver, tanto em qualquer país, o Partido Humanista. Agora, não, o Partido Humanista é compaixão, a cena com quem faz, com quem não faz. O Partido Humanista, o que é humanista? Se não sabes, se uma pessoa não sabe. Humanista, isto é a minha cena, estás a ver? Nem sequer é, vais ali à igreja, já... Humanista, o que é? Compaixão é, nós estamos todos num barco, Zé Povinho, seja de onde for. Humanista, estás a rasca e ajude-te. Partido Humanista, para mim fundo, era, eu um dia, quando for grande, quero, olha, não foste pescador, não foste astronauta, quer ser político. E sabes que o Partido Humanista, quero que devia haver em Portugal, olha, humanista, não é por ser partido, é por ser humanista, a cena. Humanista, estás a ver? Já disseste humanista umas 30 vezes? 30. Mas ainda falta mas eu tenho que dizer 33 vezes que é o ano do Nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. E tu, Careto, o Quaresma é humanista, tu, Serralha, não te conheço pessoalmente, mas a gente é de bem nos copos, sei que és também um gajo humanista. E é mal, humanista é a cena. Pronto, isto foi só um aqui à parte, agora vou deixar o Quaresma falar outra vez, vai. Atenção que ele deu-me permissão para falar. É uma participação inesperada, aqui inesperada. No nosso podcast. E Serralha, eu penso que é com as palavras do nosso democrata muçulmano. Olá, snack bar. Agora nunca foste um snack bar. Continua, vai. Estás aí, Serralha? Ainda estás aí? Vamos então para o texto. Peço desculpa. Pá, pelo amor de Deus, pedi desculpa ao quê? Pede nada. Vou deixar vocês. Pede nada de desculpa. Vá, não bebes mais nada hoje. Bom, vamos. Olha, perdi aqui o raciocínio. Olha, eu acho que Serralha, vou terminar este. Vou fazer aqui um separador e dizer: Serralha, tu és comunista e não sabes. Pronto. Não, eu não sou. Eu acho que
acima de tudo, também te posso dizer uma coisa. Às vezes não tenho já muita paciência para a lenga-lenga toda que se vai dizendo e para tudo aquilo que às vezes andamos ali a ver na política no geral, e acho que faz falta, de facto, o poder autárquico é muito importante nisto. É que, como tu estavas a dizer logo no início, nós não temos grandes interesses por trás de nós não temos Nenhuns. empresas, nós não temos nada disso, e portanto, ao fim do dia, aquilo que nós temos é o quê? É a nossa vontade de servir É a os outros. vontade, é a É vontade. isso. Mas às vezes é ingrato. Eu digo-te que há dias que eu desanimo, em que já estou há alguns anos na Assembleia Municipal e, por exemplo, quando andamos em campanha, de ouvir pessoas, vamos ter com as pessoas, tentar partilhar ideias, comunicar e ouvir aquela coisa de vocês são todos iguais, quando nós, especialmente que estamos na oposição, não é? Nunca fizemos parte do poder. E estamos a contribuir para que a democracia se mantenha saudável, porque se a oposição desiste, eu penso que aí é o descalabro, Claro. não é? A oposição, ao contrário daqueles que estão no poder, que podem fazer da política profissão, nós que estamos na oposição temos que ir buscar o nosso sustento ao outro lado. E depois, e tu sabes bem que quando recebes o dossiê da Assembleia Municipal para estudar os assuntos, e isso é o mínimo do trabalho, o mínimo, porque o trabalho tem que ser feito no dia a dia. E recebes aquele calhamaço, que agora já não é digital, mas não deixa de ser um calhamaço, de milhares de páginas às vezes, estudar aquilo tudo não é para doce. E, portanto, e ainda mais para bancadas como a tua, que tem 2 pessoas, não é? Sim, mas eu posso dizer que tenho a grande sorte de ter a Fernanda na nossa bancada. Sem dúvida, porque sem dúvida. É um elemento de qualidade, sim, sim. Não, eu acho que são um elemento de qualidade. A Fernanda é o elemento da nossa bancada, porque de facto o conhecimento, a prudência, a forma também como sabe muito bem gerir cada momento, e é excelente mesmo. E de facto, olha, acho que é disto que a política precisa, é de pessoas, pelo menos, que tenham o interesse e que de uma forma tenham interesse em servir e de uma forma desinteressada possam dar a sua opinião, não é? Sim, se bem que eu cada vez que vejo alguém aparecer na política de paraquedas, geralmente, é assim, é raro. Por acaso não me parece o teu caso, vou ser sincero contigo, não me parece o teu caso. Mas muitas das pessoas vêm porquê? Porque, entretanto, arranjaram um emprego na Câmara e por isso fazem parte das listas daquele partido, ou porque, entretanto, têm uma ambição qualquer de conseguir algumas facilidades, e é aí que eu penso que a ideologia entra para temperar, porque se houver de facto uma convicção e a ideologia servir não como um ditame, não é? Mas como fio condutor de uma linha de raciocínio, nunca esquecem da realidade, obviamente. E haja alguma convicção nisso. Olha, digo que eu não conheço muitas pessoas na política assim. Geralmente, a maior parte delas estão porque têm algum interesse a servir, mais que não seja o seu sustento, não é? Eu conheço pessoas que não fizeram mais nada do que aquilo, não é? Pá, pois, olha, esse não é o meu caso. Não acho é que o teu também não é o caso, de todo, não é? teu. E lá está, os interesses que eu tenho em servir na política são muito mais profundos do que tu possas imaginar, não é? Especialmente em Odmira. Portanto, nunca será um interesse físico nem materialista, até porque, sinceramente, eu acho que cada vez mais no século XXI o materialismo, pronto, eu posso estar a dizer uma coisa completamente errada, mas isto é pelo menos a minha percepção. O materialismo, então, quando vemos anos como o Covid e tudo, o materialismo vai perdendo o seu impacto, não é? Vai perdendo a sua força, apesar depois também de recuperar muitas vezes, mas as pessoas procuram coisas mais autênticas, procuram coisas mais, menos materiais, mais reais, mais palpáveis, e portanto, sei lá, o materialismo está, tudo o que é material, acho que não tenho qualquer tipo de objetivo materialista de estar na política. Tenho objetivos de servir o meu país. Sim, esse é o meu grande objetivo. E servir o Conselho de Odmira, porque acho que nesta fase da minha vida e na fase em que também o Conselho está, se calhar eu posso ajudar de alguma forma, mesmo sendo
mais novo, mesmo se calhar não tendo tanta experiência como tu ou como outros, posso dar o meu apoio e posso servir da minha maneira. Mas pronto, acho que temos aqui muita coisa para falar, podemos passar para outros temas que quiseres. Podemos, por mim o tema local é sempre um tema mais apaixonante, como sabes. Mas como nós também gostamos de botar comentário sobre a geopolítica e os temas nacionais, internacionais, eu acho que temos matéria de sobra. Vou-te passar a bola, vou-te dar a escolher o que é que... Por onde é que queres começar? No cenário internacional, porque visto que se passou tanta coisa ultimamente, não vamos conseguir cobrir tudo, obviamente. Vamos ter que... Eu nem sei, para te ser sincero, nem sei onde pegar. Não sei se tens alguma ideia, se queres ir Tenho ideias e eu até queria depois passar aqui um pequeno vídeo para ilustrar uma das ideias que tenho, um bocado a título informativo. É assim, eu posso sempre pegar no clássico tema, que é o mais original, o menos original de todos, que é o tema da Rússia, não é? E a visita do Xi Jinping à Rússia. Acho que é um tema muito, muito relevante e não sei o que é que mostra. Não sei mesmo o que é que mostra. E acho que podemos começar por aí. Ok. Em termos... Pronto, já é isso. Vamos começando por aí. É mais fácil. Ok, então, força. Chuta a tua primeira bola. Pronto, começando por esse tema da visita, acho que, na minha opinião, pode ser pode ser não, é uma afronta, não é? Aos Estados Unidos. Pode ser visto como algo muito, muito perigoso, não é? Não sei. Muitas potências podem olhar para isto de uma forma, uma ameaça, vá lá. Mas, acima de tudo, aquilo que representa é uma maior definição daquilo que podem ser, não digo os BRICS, mas digo pelo menos a China e a Rússia juntas, não é? O poder a este. E isso é interessante. O bloco de leste está claramente em fase final, não é? De formação. O bloco oeste, já formado há muitos, muitos anos, cada vez mais se apresenta muito débil e com uma grandíssima falta de noção de prioridades, que é uma coisa que é gravíssima na União Europeia e nos Estados Unidos. Olhamos um bocadinho cada vez mais para coisas que se calhar não fazem tanto sentido em termos de geopolítica e, portanto, achei interessante. Não sei o que é a tua opinião. Não tenho assim muito mais a acrescentar neste tema. Olha, relacionando o papel da China, por exemplo, aqui com assuntos mais locais. A China vai abrir uma fábrica ali em Sines, no Complexo Industrial de Sines, de baterias para automóveis. E está contemplado, portanto, espera-se, é um investimento de dimensão significativa, a somar a tantos outros investimentos que estão a ser feitos por essa Europa fora. Fecha-se, se faz favor, senão depois os gatos entram e é o cabo dos trabalhos. Peço desculpa. Todos os outros investimentos, estou um bocado disléxico, nomeadamente aqueles que são feitos também, que também já foram anunciados recentemente para a Bielorrússia. E isto falou-se na altura da visita de Lukashenko à China. E é como tu dizes, o bloco oriental está-se a formar, está-se a consolidar. Eu penso que o papel, por exemplo, da Índia, embora não seja um papel muito declarado, a Índia já demonstrou, através, por exemplo, do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, já demonstrou claramente em diversas ocasiões que já não está para aceitar aquilo que são as diretivas dos países ex-colonialistas, que já não aceita a lição dos Estados Unidos e, portanto, quando muitas vezes é acusada de comprar energia,
de uma vez, quando às vezes é acusada de comprar energia à Rússia e, portanto, estar a contribuir para a guerra, etc., diz, não, nós fazemos a nossa política consoante o melhor interesse da nossa nação. E isto parece-me que é uma posição muito sólida relativamente àquilo que é a ordem ocidental que tem imperado e que tem, no fundo, julgado as coisas à sua imagem nos últimos anos, sempre com os americanos à cabeça, obviamente, com os Estados Unidos à cabeça, portanto, os americanos, o governo dos Estados Unidos, seja qual governo for, já há muito tempo que é, já há muito tempo que é assim. E eu não me parece é que a situação global esteja a tomar bom rumo. A verdade é esta. Porque há aqui uma notícia que saiu agora esta semana que eu acho que é muito preocupante. Portanto, mais uma vez temos a escalada na guerra de uma das partes e que de repente agora temos a notícia de uma das partes beligerantes que vai receber munições com urânio empobrecido. Nós sabemos que só houve ainda 2 situações em que foram usadas munições de urânio empobrecido. São conhecidas as causas, as sequelas que ficam depois de usadas essas munições. Portanto, isso utiliza combustível radioativo. E... desculpa, mais uma vez, tenho aqui o assistente está um pouco irrequieto, anda ali de um lado para o outro. E o que acontece é que quem tomou essa iniciativa de fornecer essas munições a uma das partes beligerantes foi precisamente o Reino Unido à Ucrânia. Quer dizer, isto para mim parece-me uma escalada clara do conflito, uma escalada unilateral clara do conflito. Aliás, como outras coisas que têm sido feitas por parte do Ocidente. Eu acho que já falámos muitas vezes da Ucrânia, já falámos muitas vezes do conflito da Ucrânia, mas há aqui questões que continuam, cada vez que esta discussão vai à baila, há sempre um argumento, mas afinal quem é que invadiu quem? Bom, isso é muito fácil de responder. Quem invadiu foi a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Não há dúvida disso. Agora, se quer olhar para isto cegamente sem compreender o contexto e porque é que isso aconteceu, aí sim já temos um déficit cognitivo, não é? Para não dizer coisas piores. Isto tem graça porque nós... Porque é mesmo assim, quer dizer, não se pode compreender as coisas assim, para não falar no duplo padrão, porque o exército de indignados com essa invasão, eu não sei onde é que estava esse exército quando houve outras invasões. A última culminou, aliás, durou 20 anos, que foi a do Afeganistão, e culminou em 2021 da forma que nós sabemos também. Podemos falar dos mais de 300 mil mortos no Iraque, mas isso parece que ninguém se indigna com isso. E isto leva-me a outro assunto, que é o recente mandado de prisão por parte do Tribunal Penal Internacional ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que pareceu-me de todo uma manobra propagandística, um aumento da clivagem entre as partes, no fundo, o fechar de mais portas para o diálogo, para que o diálogo seja possível e que haja um acordo de paz possível. Eu não sei, eu não vejo isto, não quero ser pessimista, obviamente, mas eu não vejo isto, ainda não vi um passo que diga assim, olha, espera, isto está a acalmar, parece que se calhar temos paz à vista. Sabemos que se preparam outros conflitos, ouvimos falar em corrida ao armamento de todas as partes, ouvimos falar em aumento da percentagem. No lado europeu é aquilo que mais me preocupa, que só tem dado, quanto a mim, tiros nos pés desde que esta fase do conflito começou. Eu digo esta fase porque o conflito já existia há mais tempo. Portanto, eu não vejo isto, eu não vejo isto com bons olhos. Eu vejo isto mal encaminhado. Esperamos, mais uma vez, já manifestei esta esperança noutros programas que fizemos aqui, que isto não sobre para nós de forma mais séria, digamos assim. Até porque, se me disserem assim, o povo ucraniano está-se a defender, não, o povo ucraniano está a ser massacrado. Nomeadamente os homens. Também há uma pequena porcentagem de mulheres e voluntários. Nomeadamente os homens. Estão a ser massacrados. Não estão a ser ajudados pelo Ocidente, ao contrário do
aquilo que a opinião pública possa ser induzida a pensar. Não sei o que é que pensamentos é que tu tens relativamente a isto e relativamente ao Tribunal Penal Internacional. Depois quer fazer mais um comentário, mas gostava de te ouvir. Sim, de facto, não podemos dizer que a situação está cada vez mais complexa e não vemos aqui um final para nenhum dos lados. Aquilo que neste momento me parece ser o mais prudente a dizer é que esta guerra me parece ter bastante de algo que cada vez é mais óbvio, que é, há aqui claramente um lado americano e há um lado que é a China. E eu não sei até que ponto é que a Rússia não é apenas um pretexto, não é uma discussão entre duas potências, entre duas superpotências, especialmente num ano ou numa geração em que voltamos a ver a China a passar, ou vemos a China a passar os Estados Unidos como a maior potência do mundo. Não sei, são suposições. Parece-me que esta ida de Xi Jinping à Rússia é oportuna, não é? Ele sabes que é curioso porque o Xi Jinping muitas vezes, e eu se calhar até estou a dizer mal o nome dele, mas apetece-me dizer Xi Jinping. A gente percebe. Eu acho que é perceptível. É Xi Jinping, pronto. E ele até é engraçado porque até os próprios Açores, eu não sei se já referi isto no podcast alguma vez, mas o Xi Jinping costuma vir aos Açores algumas vezes e aterra nos Açores. Não sei se já viste isto. Não. Durante 4 horas, 10 horas, 8 horas, fica lá um bocadinho. Não sabia. Só numa lógica de mostrar aos Estados Unidos, calma lá, eu sei que isto é a base das lajes, mas calma lá que nós também temos direito a vir aqui. E, portanto, claramente que há aqui esse papel da guerra eterna entre China e Estados Unidos, não é? Eu não sei. Eu sinto que tenho uma visão, pelo menos contracorrente, se tivermos em conta. Tu partilhaste aqui um link. Ok. Então, vou pôr aqui nos comentários também do Facebook. Foi em 2014, uma visita do presidente chinês aos Açores. Não é todos os dias que isto acontece. Mas não é assim tão pouco comum. Isto vai acontecendo. Vamos lá ver. Tentando fazer aqui sendo o mais sucinto possível, tentando resumir isto o mais possível. Nós no Ocidente estamos habituados a ver a China, países como a China e como a Rússia, retratados como países completamente autoritários, que não têm respeito por valores democráticos, e países que são uma ameaça, em última instância, são uma ameaça para o Ocidente. Mas quando olhamos para os factos, isto não me faz sentido. Porque se nós olharmos para o número de bases militares que tem a NATO e os Estados Unidos pelo mundo todo, para a quantidade de mísseis que têm apontado aos mais diversos territórios desses dois países que eu visei, já há décadas, de que a única altura em que eu vi os Estados Unidos tratarem a Rússia como amigo e como aliado, era uma altura em que a Rússia era um país abjeto em termos de condições de sociedade. Foi a década de 90 a 2000, portanto, durante a presidência do Boris Yeltsin, em que nós sabemos que a Rússia era um país completamente miserável, que passava por situações que não lembram a ninguém para qualquer país ocidental. E olhamos para aquilo que está a acontecer agora, no fundo, que é uma disputa. A retórica ocidental é uma retórica sempre beligerante. Eu lanço aqui o desafio a quem nos possa ouvir e possa discordar comigo, que responda a uma pergunta, que é: eu só preciso de um exemplo, de um único. Um único país que tenha ficado melhor, portanto, daqueles países em que eles, antes de serem intervencionados,
são sempre demonizados, etc. Está lá um ditador que mata o seu povo e que faz treta por uma linha e é antidemocrático. Um país desses que tenha sido intervencionado pela NATO ou Estados Unidos que tenha ficado melhor. Só preciso de um exemplo. Um único. E eu penso que se pensarmos nisto, a resposta é muito clara e é preciso informarmos dos factos em vez de ouvir a propaganda. Relativamente ao TPI, gostava de dizer o seguinte. O Tribunal Penal Internacional é assim uma espécie de brincadeira de crianças. Quando se brinca, eu sou o rei e tu és o súbdito, e fazem-se estas brincadeiras do imaginário. Assim é o Tribunal Penal Internacional. Porque a verdade é que esta condenação, este mandato de prisão a Vladimir Putin, não tem qualquer valor efetivo, não tem qualquer valor. E sabes, lanço outra pergunta, sabes quem mais não respeita o Tribunal Penal Internacional? Quem mais não reconhece? Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E aproveito agora para passar aqui um pequeno vídeo em que John Bolton, isto é um vídeo, salvo erro, de 2018, em que o John Bolton, que já foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas e já fez parte de pelo menos dois governos republicanos, e é considerado aquilo que se chama um neocon, um neoconservador, e as palavras dele sobre o Tribunal Penal Internacional em 2018, quando o Tribunal Penal Internacional considerava julgar militares americanos por causa de casos, não é? Alegados casos, durante as intervenções militares americanas. E eu agora vou tentar não fazer aqui a asneira técnica. Acho que o meu assessor, entretanto, foi para o café. Ora bem. Sim. Literally any day now, the ICC may announce the start of a formal investigation against these American patriots who voluntarily signed on to go into harm's way to protect our nation, our homes, and our families in the wake of the 9/11. Portanto, eu faço aqui uma pausa só porque isto não tem legendas nem tradução. Ele está-se a referir, portanto, à hipótese do Tribunal Penal Internacional levantar acusações contra militares que, de acordo com John Bolton, foram voluntariamente defender os interesses da pátria após os acontecimentos do 11 de setembro. Attacks. The ICC prosecutor has requested to investigate these Americans for alleged detainee abuse and perhaps more, an utterly unfounded, unjustifiable investigation. Portanto, a acusação aqui que o TPI queria fazer a estes militares era abuso de detidos, detainee abuse, portanto, abuso de gente que estava sob a custódia dos militares. E, aliás, abusos esses que depois vieram ao de cima através de alguma comunicação social e através de documentos que o Wikileaks revelou e que mereceu uma prisão bastante democrática a Julian Assange. Today, on the eve of September the 11th, I want to deliver a clear and unambiguous message on behalf of the President of the United States. The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies from unjust prosecution by this illegitimate court. We will not cooperate with the ICC. We will provide no assistance to the ICC. And we certainly will not join the ICC. Portanto, e ele culmina na afirmação em dizer que o governo americano tomará ações contra este tribunal que, pelas palavras dele, considera ilegítimo. Portanto, isto é o governo americano a referir-se ao Tribunal Penal Internacional, que não reconhece, não trabalhará, não colaborará e lança uma ameaça. E agora temos aqui mais uma representante, a porta-voz do governo americano da altura, isto era na altura do Trump,
a Sarah, eu já não me lembro, Huckabee, penso que era assim o nome dela, que continua as declarações. You see, John Bolton today said that the administration would sanction the International Criminal Court, which is a move that seems to be a reversion to sort of Bush-era policies. Is it fair to say that this administration is now shifting toward a more hardline stance toward the ICC? And if, in fact, it is so feckless, then why is the U.S. so concerned? Certainly, the president is committed to defending our national sovereignty and all of our security interests, which would include using any means necessary to protect our citizens, those of our allies, from unjust prosecution by the ICC. Their announcement that they would consider opening an investigation into, among other parties, U.S. soldiers in Afghanistan is a threat to American sovereignty. And if they proceed with that, then the United States would consider those options that Ambassador Bolton laid out today. E pronto. Eu não sei se tiveste a oportunidade depois de ouvir isso aí, que eu acho que, pelo menos aqui através da nossa comunicação, sei que não estás a ouvir. Mas sei que... Mas basicamente o que eles disseram foi, ameaçaram o Tribunal Penal Internacional caso as acusações, nomeadamente de crimes cometidos também no Afeganistão, fossem para a frente e, portanto, revelaram abertamente um total de respeito pelo Tribunal Penal Internacional. Ora, e consideraram-no, entre outras coisas, a violação da soberania dos Estados Unidos. Portanto, sim, aí podem sempre dar o argumento que isso foi em 2018, como tu disseste, portanto, numa altura trumpista e, portanto, menos isenta. Mas há mais episódios dos Estados Unidos e do Tribunal Penal Internacional. E, portanto, isto só para dizer que os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional. A China não reconhece o Tribunal Penal Internacional. A Rússia não reconhece o Tribunal Penal Internacional. A Índia não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Portugal reconhece, mas já sabes que nós, a gente, com os nossos músculos, os russos tremem logo de medo. Não é? Eu queria só deixar uma... Não sei, tu viste isto de certeza, não é? Mas aqui para juntar um bocadinho à paródia, não é? Que Gomes Cravinho assume que Portugal pode deter Putin. Não sei se tu viste isto. Eu não vi. Epá, isto é muito bom. Eu não vi e tenho medo de colocar e depois tenho medo de tu desapareceres da imagem. Como aconteceu da outra vez. Mas coloca no chat, vamos tentar. Não, pronto, no fundo o Gomes Cravinho diz que... Podes fazer um resumo também. Não é? É isso, deixa-me só aqui abrir como deve ser. Isto é só, a pessoa abre um link e é só publicidade. Portanto, o Gomes Cravinho estava a fazer uma declaração após uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia e disse que há 123 países que são signatários do Estatuto de Roma, que é o Estatuto Fundamental do TPI, portanto, há 123 países que o assumem, e que Portugal, sendo um signatário do Estatuto de Roma, pode fazer parte daqueles que vão deter o presidente russo. O que não deixa de Sim, claro. ser uma coisa com graça, não é? Quer dizer, como é que Portugal, que é um país que numa semana em que tem aquele problema que teve com a Marinha, agora a garantir que consegue deter ou contribuir para deter qualquer que seja o presidente, qualquer chefe de Estado, eu acho que é uma tristeza muito maior do que quase tudo. É esta tristeza que Portugal neste momento é, porque realmente não temos mesmo as nossas instituições estão completamente perdidas. É uma falta total de controle por parte do próprio governo, do próprio Estado, e é bastante complicado ver um país a definhar assim. Eu não sei se queres fazer algum comentário relativamente à questão que eu penso que eu acho que a posição ainda vai no adro relativamente a esta questão, que é a falência dos bancos, nomeadamente do Banco do Silicon Valley e do Signature Bank. Do Credit Suisse. E do Credit Suisse, sim. Não sei. Acho que neste momento vivemos tempos muito estranhos. O tema de Silicon Valley é um tema muito complicado, não é? Porque eu não sei o que é que vai ser de todo o ambiente. Não há de mudar assim tanto, porque também há muitos fundos de investimento, há muito dinheiro a circular. Mas é um primeiro sinal talvez do crescimento menos fulguroso
daquele tipo de negócios, não é? Daquelas startups que emergem em Silicon Valley e que vão crescendo por esse mundo fora. Eu, por acaso, trabalho numa empresa bastante semelhante a essas, que é a Bolt, e, no fundo, sei que pode afetar qualquer empresa do mundo inteiro. Mas é curioso porque, de facto, foi uma grande surpresa para mim, não estava à espera. O Credit Suisse é um bocadinho o contrário, não é? Nós vemos... ainda hoje estava a ler uma notícia em como a Segurança Social tem um conjunto enorme de... Eu não quero estar a dizer mal, mas tem um grande investimento feito em responsabilidades do Credit Suisse. E, portanto, eu não sei o que é que isto tudo quer dizer. Já vimos este filme em 2007 e não sei. A Segurança Social perdeu 2,6 milhões que investiu no Credit Suisse. Pois. Que é algo... Olha, o Serralha, isso preocupa-me, sabes? Claro e eu acho que isso devia preocupar qualquer pessoa. Claro. Porque, não sei, acho que fundos da Segurança Social, no fundo que asseguram linhas de subsistência, de sobrevivência de pessoas, andarem a ser jogadas numa coisa estilo casino, é aquele tipo de capitalismo que eu não... Aliás, eu tenho muitas reservas em relação ao capitalismo, como tu deves talvez calcular. E esta história dos bancos a repetir-se, eu quanto a mim isto é muito grave. E é como te digo, a procissão ainda está no adro. Ainda há muitos bancos a varrerem para debaixo do tapete e a esconderem as suas reais condições. E depois já temos outra vez isto a ser veiculado na comunicação social como um tremor de terra, uma trovoada ou um fenómeno natural. A crise financeira. Agora veio a crise financeira. E mais uma vez, qual é a solução para a crise financeira? De acordo com a senhora Lagarde, meter mais dinheiro. Olha que não é só a comunicação social, é o próprio Presidente da República, o próprio Primeiro-Ministro andam a alertar isso há vários meses. Mas... E eu digo-te uma coisa, eu já disse isto no passado, não parece, e se calhar, não sei, se calhar tudo o que disse hoje, isso há de ser o mais acertado, porque já disse muitas asneiras também, não é? Portanto, faz parte do nosso... Exatamente, faz parte do nosso registro. Mas na minha opinião, as recentes bacuradas do governo, desde novembro, dezembro, com as primeiras questões da Alexandra Reis, depois com a saída do Pedro Nuno Santos, depois com a constituição de arguido do Fernando Medina, com a instrução, com a acusação do Ministério Público do Fernando Medina, com esta proposta que saiu, como se o Estado pudesse agora expropriar as pessoas, que não é verdade, quer dizer, a lei não diz isso. Para uma pessoa poder, de facto, integrar aqueles critérios, é preciso entrar muito a fundo, é preciso cumprir para aí 7 ou 8 critérios que não são facilmente verificáveis. E, portanto, mas repara que todas estas coisas vêm saindo de uma forma pejorativa para o governo. E não sei se isto não é o próprio governo a dizer, e aqui especialmente António Costa, a dizer, bem, para mim já chega, já foram aqui uns bons anos, o que vem aí não é bom, não quero isto. Depois, tu vês esta sequência de acontecimentos e vês o PSD e a IEL a terem maioria pela primeira vez em largos anos. Mas estás a falar de terem a maioria onde? Tem a maioria numa sondagem. Na sondagem, ok. Não, claro que é nas sondagens. Não, de repente podia-me ter escapado alguma... Não. Por acaso até te digo, o único sítio onde a IEL e o PSD estavam juntos foi nos Açores, onde o governo rompeu agora. Portanto, nem há aí nada de especial. Mas ainda sobre a banca, isto está aqui, vamos lá ver, são ações, são consequências, podem estar relacionadas com políticas governamentais, mas os bancos são privados e a gestão do banco é privada. E estamos a assistir à repetição de lucros para mim, prejuízos para ti. Ou seja, lucros para quem faz o buraco, prejuízo para o contribuinte, depois que é chamado a pagar isso. E temos as garantias que nos dão por parte, por exemplo, do Banco Central Europeu, é que está tudo assegurado. Nós garantimos liquidez. O que é garantir liquidez? É políticas inflacionárias. É meter dinheiro em buraco negro.
E isto não indignar as pessoas, a mim, provoca-me alguma confusão. Porque a inflação não deixa de ser um imposto que são sempre os mesmos a pagar. E são sempre aqueles que vivem do seu trabalho e dos seus rendimentos que pagam. E eu não compreendo este esquema financeiro a continuar e a falta de regulação eficaz para que se evitem estas coisas, porque isto acaba por ser depois uma coisa que faz parte do sistema e não faz sentido nenhum. Um sistema que, no fundo, o que faz é a transferência do dinheiro de quem produz a riqueza para aqueles que não produzem. A inflação é muito responsável por isso. E andamos aqui, e agora há crise financeira e vamos ter que nos habituar mais uma vez. E o PS é como tu dizes. É possível que prepare uma saída airosa, não é? E venham os outros depois impor as medidas draconianas. Eu tenho um bocado de receio disto, porque isto nos vai tocar diretamente. Isto não é como a guerra não é como a guerra da Ucrânia ou outras guerras que, por muito lamentáveis e catastróficas, desastrosas que sejam, não nos estão a afetar a pele, não é? Mas Sim, vai ser muito complicado. É assim, eu acho que também não devemos, também dentro do nosso papel de responsabilidade social, também não devemos alertar antes de tempo, não é? Acho que devemos só mostrar que há de facto aqui um perigo, mas também posso dizer que a Segurança Social de facto investiu esses 2,7 milhões em obrigações ou em investimento no Credit Suisse, e perdeu isso tudo. Isso agora representa 200 mil ou 140 mil euros, mas ao mesmo tempo isso só representa 0,00,1% do património da Segurança Social, ou seja, isso não põe em risco minimamente a existência. A Segurança Social tem 26 mil milhões de euros reservados, não é? Desses 26 mil milhões, 2,7 milhões foram perdidos. É horrível, nem sei bem o que é dizer, mas de facto, só para não alertar demasiado as pessoas que podem pensar agora de repente que isso foi uma quantia avultada para a Segurança Social, não é avultada, não. Mas é grave o que aconteceu, mas não é o fim nem de longe dessa instituição, como é óbvio. Mas isso é apenas um cabelo naquilo Sim, que é claro. este emaranhado. Não é? Porque eu recordo-me, isto está na memória das pessoas. Que é os Lehman Brothers. Não, vamos falar só aqui de Portugal, nem vamos tão longe. Quer dizer, relativamente ao nosso ex-presidente da República, Cavaco Silva, dizer que o BES, que aquilo era uma maravilha, a dias da coisa ruir. Uma total irresponsabilidade, uma situação que lesou pessoas que tinham poupanças de uma vida, que acho que ninguém quererá passar por isso. Eu conheço pessoas que perderam quantias na ordem dos 100 mil euros, quer dizer, de poupanças. Não estamos a falar de investidores, de gente que lida com dinheiro para aqui e para ali. E isto para mim são crimes graves. Não é? No fundo é como diz o outro, é gozar com quem trabalha. Claro. Vamos ver. Olha que depois há quem relacione isto com o conflito mundial, não é? Porque existe de facto uma terceira. Sim, mas isso, eu acho que já falámos sobre isso num podcast ou outro há uns tempos, que é a inflação em setembro de 22. Não, desculpa, a inflação em setembro de 21 já andava na casa dos 7, 8% em vários países. Portanto, a inflação existiu, como é normal, depois de todas as medidas que naturalmente são inflacionárias criadas durante o Covid. E tu próprio disseste, não é? A emissão de dinheiro, a criação de dinheiro vai levar naturalmente à inflação. No fundo é a discrepância entre a emissão de dinheiro e aquilo que são os bens, a economia tangível, não é? Aquilo Exato. Que é a economia real. Claro. E de facto essa inflação já existia. Com a guerra a inflação piorou, mas não vamos dizer que a guerra é responsável por toda a inflação. Isso não é verdade. Não. Sem dúvida. A inflação é uma coisa muito difícil de explicar. Eu acho que nunca ninguém conseguiu explicar a inflação. Porque a inflação depende de imensa coisa, não é? Não depende só de movimentos óbvios na sociedade. Mas, de facto, a descida das taxas de juros e a emissão de dinheiro são duas maneiras muito fáceis de criar inflação.
Claro que também resolvem a situação na altura, não é? Pelo menos dão um balão de oxigênio durante um período, mas não resolvem a situação a longo prazo. Muito Atualmente. bem. Pronto, a inflação é como te disse, se os salários não acompanharem, é catastrófico para as famílias. Porque houve. Depois existe também a manipulação dos números, quer dizer, então os. A inflação está nos 7%, o índice de preço ao consumidor. E depois nós vamos ao supermercado comparar faturas de há um ano com as faturas de hoje e vês aumentos de 30%, 40%, 50% em alguns produtos. E que no fundo são aqueles produtos que tu precisas no dia a dia. O que é que me interessa a mim? Sabe, ferro, areia, ou tijolo, quer dizer, não é isso que eu consumo no meu dia a Sim, dia. sim. Não é? Está bem, mas isso é normal, umas coisas afetarem as outras. Agora, que também sabemos que há aproveitamento de imensas superfícies, claro que sabemos, não é? Sim, eu nem sequer queria, porque não temos tempo de entrar nesse assunto, porque sim, é isso. Entretanto, houve aí. Houve até uma coisa, não sei se viste essa notícia, mesmo para acabar, eu acho que depois até podemos dar por terminado, se concordar. Não sei se viste aquela notícia acho que é a ASAI que detectou aquelas discrepâncias entre os preços tabulados colocados nas prateleiras nos supermercados e depois a fatura final. É uma coisa que eu não me lembro de fazer há muitos anos e que agora voltei a fazer porque vi essa notícia e de facto também Foste alertado. que é olhar no fim da compra outra vez para o recibo e ver só se está tudo certo, porque uma pessoa confia, não é? Que eles não Pois. vão por um preço diferente, não é? Mas de facto é importante voltar a fazer isso, porque não se sabe quando é que eles não estão a fazer isso. Mas pronto. Muito bem. Olha, Serralha, vamos então encerrar a nossa conversa, até porque tu estás visivelmente, já tens um dia de trabalho em cima. Eu não tenho propriamente hoje um dia de trabalho em cima, porque trabalhei no fim de semana e por isso estou a folgar hoje. Mas já está na hora, não é? Vamos com 1 hora e 10, 15 minutos para aí, mais ou menos. É isso E mesmo. está na hora de encerrarmos isto. Olha, e vamos mantendo o fórum vivo, vamos mantendo a discussão viva e, e vamos trazendo isto, volta e meia vai acontecer, vamos trazendo mais pessoas para a discussão. Hoje tivemos aqui a presença do democrata muçulmano, como ele se intitula. Eu sou democrata cristão, eu sou democrata Vamos fazer um muçulmano. dia. É isso. Um dia E aproveito para dizer, já que estamos aqui a referências religiosas, aproveito para dizer que um dia destes vou ter cá em estúdio José Satanás, que é autor de um livro, e é por isso que ele vem cá mostrar. E é um local, é um residente em Vila Nova de Mil Fontes e é natural daqui. E portanto, vamos discutir a sua obra. José Satanás, obviamente, é pseudónimo. Também não tem mal, porque é normal Satanás aparecer na quaresma, não é? Tá boa. Vai ser, sim, vai ser Satanás na Vai quaresma. tentar um bocadinho. Muito bem, pronto. Olha, só me resta desejar uma boa noite e quem ouviu e quem venha a ouvir, ver. Eu hoje não prestei a mínima atenção à caixa de comentários, com medo de te tirar do ecrã e depois começar a aparecer as outras páginas. Não fui minimamente espreitar. Não, mas tens aí 30 comentários. Tens 30 comentários. E pá, tanto, vamos estar quer dizer, vou falar só por mim, deve estar a levar aí porrada. Não. Eles estão a apoiar. Sabes que uma das coisas ao Serralha, se tu concordares, a gente tem que. Eu só não faço mais, e aproveito agora para promover aqui mais um bocado, falar do podcast. Só não trago aqui mais gente, mais convidados, porque isso são fazer contactos, agendar com as pessoas, combinar datas convenientes, uma vez que trabalho por turnos, uma vez que tu também tens um trabalho que é bastante exigente. Mas era de interesse termos aqui sempre ter outras pessoas também a conversar connosco, independentemente às vezes da sua especialidade, desde que tenham sei lá, há gente com boas ideias. Pronto, é só isto e que é bom partilhar, no fundo ouvir o povo É isso, sem dúvida. E houve aqui temas que o Paulo Martins deixou, muito interessantes. O Paulo Martins é uma das pessoas que nós temos que ter aqui connosco para falar. Exatamente. Ele é um membro ativo e crítico da sociedade local. Ele já foi convidado aqui no podcast.
na altura em que se passou aqui uns episódios menos tristes também com pessoas que não eram de cá e que cá estavam, a provocar alguns distúrbios. É verdade. Olha aí, não generalizes, não generalizes. Não, eram manifestamente pessoas que não eram residentes cá e que estavam cá sazonalmente, neste caso sazonalmente, e que estavam a causar distúrbios. Portanto, vai saber, eram lá claro. de uns colégios quaisquer, não sei. Boas famílias, com certeza. Isso até já parece discurso de xenofobia. Epá, se calhar, os betinhos, pá, vieram daí. Muito bem. Pronto, olha, Serralha, vamos então. Não se esqueçam, existe uma coisa que é paralela a estas emissões em direto, que são os programas de história, para além dos podcasts, que também são emissões em direto, que já conta com 20 emissões. Temos já dois episódios do Lugares e História, que estão acessíveis na página do YouTube do Admira Livre Podcast. A terceira está na Forja e outras vão de vir. E há aí mais trabalhos de história que estão a ser feitos por outras pessoas, também aqui do Conselho, dos quais falaremos noutra data. Oportunamente neste podcast. Manel, muito obrigado. É sempre um gosto contar contigo. Podes sempre contar. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Deixa-me então ir aqui a cerrar. O andante, tenho a minha mulher já cá em casa, tenho de lhe dar atenção. Ai caramba. Ainda sou responsável por